Bom dia a todos vocês, meus ouvintes da FM Mundial. Em 95.7 FM, AM 660, estamos aqui no Falando com o Doutor, nas quartas-feiras de manhã, há mais de 8 anos. E muito contente agora, porque nós temos uma nova torre, né? Uma nova torre, que é a Mundial agora, uma torre com mais de 40 metros, e estamos todos satisfeitos com a audição. Estive essa semana, um casamento de um dos meus profissionais, em Descalvado, perto de Ribeirão Preto, e pegava maravilhosamente a Rádio Mundial. Fiquei muito contente. Então, aqueles que falaram para mim, eu não consegui ouvir o senhor, que a rádio não pega, balela. Hoje é só querer, não é? Bom dia, o meu querido amigo Carlos Silva. Bom dia, doutor Geraldo, e bom dia aos ouvintes da rádio também. Não esquecendo o nosso 2x1 da Clínica Paglia, nas grandes vantagens que você, sendo meu ouvinte e, por consequência, o meu paciente da FM Mundial, terá algumas vantagens na Clínica Paglia. Carlos, como sempre, eu tiro do meu dia a dia da Clínica Paglia para trazer assuntos relevantes aqui na rádio para vocês. Isso aqui é de utilidade pública, eu quero que vocês entendam. Ontem recebi um senhor na minha clínica, ontem à noite, terça-feira à noite, era às 19h30, e ele, bancário, foi na minha clínica e mostrou-se insatisfeito com a sua estética. E realmente usa ponte móvel, não gosta, diz que a primeira coisa que ele faz quando chega em casa, ele tira, é um mal necessário, uma prótese móvel. Foi num profissional, o profissional colocou um dente maior que o outro. Uma pessoa dessa, quando olha no espelho e se vê com um zênite totalmente alterado, ele realmente se chateia. A autoestima vai para o chão, não é verdade? E o que acontece? Isso vai indo outro dia, mais dia ou 2 dias, e vai deixar a pessoa até depressiva. Então, gente, olha, eu resolvi fazer um programa hoje sobre tratamento ortodôntico no adulto. Porque tratamento ortodôntico, quando você fala, vou colocar aparelho, a pessoa pensa em criança. A pessoa pensa nos filhos, nos netos, mas ela não imagina que ela, como essa pessoa com 64 anos de idade, vai usar aparelho. Porque a vida, durante o tempo, ele foi perdendo dentes, doença periodontal, rangendo os dentes, ele alterou o posicionamento. E não adianta eu colocar não sei quantos implantes nele, colocar coroas em porcelana, se eu não alinhar os seus dentes. Se eu não trazer de volta a sua dimensão vertical, se eu não trazer de volta a sua linha anteroposterior, não é? Se eu não trazer de volta a sua linha lateralidade. Então, muitas vezes, eu com a doutora Thelma passo, além da implantodontia, além da estética, precisamos da ortodontia. Por isso que eu falo que o implante, ele alavancou todas as especialidades. A odontologia cresceu com a implantodontia. Então, um planejamento, você tem que olhar o todo. Não é só olhar, aqui tem osso para colocar implante. Não. E aí? Vai colocar implante, vai ficar bonito? E aí, vai ficar com dente grande, pequeno, largo, espesso? Então, tudo tem que ser pensado. Não é, Carlos? É isso aí, doutor Alguma Geraldo. coisa para falar da Clínica Paglia, Carlos? O 2x1, né, doutor Geraldo? Pode falar, já falei, mas pode falar. Graças à nossa compra, aí, um lote grande de 500 implantes junto à Sim, né? E a Dabi também, os implantes Conimorse, que o senhor fala tanto nele, né, doutor Geraldo? Verdade. Estamos aí até acabar esse lote nessa promoção 2x1. É isso aí. Eu falo que você trabalhar com implante te dá uma previsibilidade de sucesso muito grande, é um conforto. Nós da Clínica Paglia, insisto, não perdemos mais implantes. Há muito tempo que não perdemos implantes. Então, a previsibilidade é por causa do selamento biológico que esse implante chamado Conimorse nos traz. É isso aí, Carlos. Qual é a primeira pergunta do tratamento ortodôntico? Só lembrando, doutor Geraldo, que a ortodontia é uma das especialidades aqui da Clínica Paglia, que a Clínica Paglia é uma clínica multidisciplinar,
E na ortodontia e na odontopediatria tem a esposa do senhor, a doutora Thelma. Thelma, é isso mesmo? É isso aí. Na periodontia, a doutora Cíntia, que está aqui do nosso lado também, nos vendo. Na cirurgia e na plantodontia, é o doutor Geraldo, junto com a doutora Rafaela, o doutor Alexandre. Na estética, o nosso escultor, o doutor Tateyama. Na prótese dentária, os protesistas, doutor Alexandre e doutor Petros Bortoleto. E na endodontia, doutor André e a doutora Nayara. E lembrando que está no ar o programa Falando com o doutor Geraldo Paglia, que é especialista em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. Ligue e marque uma avaliação na Clínica Paglia no telefone 2950-9592. Vou repetir, 2950-9592. Doutor Geraldo, então a primeira pergunta aqui sobre o tema de hoje, tratamento ortodôntico. O que é a ortodontia, doutor Geraldo? Muito bem. A ortodontia, Carlos, é o ramo da odontologia especializado no diagnóstico, na prevenção e no tratamento das irregularidades dentais e faciais, que é a ortodontia e ortopedia facial dos maxilares. O termo técnico para esse problema é má oclusão, que significa uma relação de contato errada, errônea, incorreta entre os dentes superiores e os dentes inferiores. A ortodontia, Carlos, visa harmonizar os dentes, os lábios, os ossos maxilares, proporcionando um equilíbrio na face adequado. A ortodontia, ela é responsável, principalmente nas crianças, nos seus surtos, primeiro e segundo surto de crescimento, orientar o que uma boa erupção dos dentes, orientar o nascimento dos dentes, orientar o alinhamento. Então, na criança é muito utilizado, muito utilizado. E ajuda até a estimular o processo de crescimento facial, no crescimento mandibular e maxilar. Porém, no adulto, aonde ele entra a ortodontia? No adulto, a ortodontia ela é totalmente corretiva. Então, geralmente, a pessoa teve um problema, uma doença periodontal, e o dente saiu fora de posição. Aí ele vai colocar um implante, mas onde vai colocar o implante caberia 2 dentes. Por quê? Porque o dente do lado vizinho, ele andou, ele mexeu. Lembra quando eu falo para vocês que o dente tem articulação, uma coisa chamada gonfose. E se você tem doença periodontal, bruxismo, range os dentes, você modifica o posicionamento dos dentes. É aí sim que a doutora Thelma entra alinhando os dentes, ocupando os espaços que devem realmente estar os dentes e me ajudando no posicionamento dos meus implantes. Então, aí que entra um dos motivos que entra a ortodontia para o adulto. Outra coisa é quando a pessoa arranja os dentes e perde a altura, muitas vezes, dos dentes, e com a falha de um dos elementos, os dentes descem ou sobem por falta de articulação. Então, temos também que acertar esses dentes e, muitas vezes, aumentar a altura para aumentar a dimensão vertical de oclusão. Então, o alinhamento no adulto sempre é corretivo. Então, na criança, às vezes, a gente faz com que não chegue a causar. Nós fazemos umas radiografias e vemos qual é o crescimento. E a gente ajuda para que aquilo tenha parâmetros normais para um rosto normal. Agora, no adulto, já está estipulado um crescimento facial ósseo, então é corretivo. Mas é muito importante que a gente faça para que a gente consiga obter uma estética final satisfatória. Não é verdade, Carlos? Entendi, doutor. E quando procurar um especialista em ortodontia, doutor Geraldo? Um especialista em ortodontia deve ser procurado a partir da dentição decídua ou de leite completa, ou em qualquer fase da vida adulta. A partir dos 4 anos já é possível detectar problemas na mordida e iniciar um tratamento com técnicas apropriadas para a idade.
Nesta idade, Carlos, é comum observarmos problemas relacionados à parte respiratória da criança. Muitas vezes, hábito de chupar dedo ou chupeta, interposição da língua, falar projetando a língua para fora ou colocá-la no meio dos dentes durante a deglutição. O exame precoce de uma criança permite que o ortodontista avalie e detecte possíveis problemas ortodônticos ou ortopédicos, esqueléticos, que possa depois planejar um tratamento, se necessário. Já no adulto, Carlos, como nós no passado o tratamento ortodôntico estava associado à criança, o processo básico que envolve a movimentação dos dentes é o mesmo em qualquer idade, Carlos, qualquer idade. Então os adultos também podem se beneficiar com o tratamento ortodôntico. E hoje temos pacientes de todas as idades. É lógico, a resposta a um tratamento ortodôntico num adulto frente a uma criança ele é muito mais lento, tem que exercer forças menores. Bom, enfim, tem que ter uma atenção diferenciada. É isso aí. Certo, doutor. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592, Clínica Paglia. Você falou uma coisa, Carlos, de uma clínica multidisciplinar. Eu vejo muitos pacientes que chegam para mim aqui, que foram indicados por os colegas, talvez para fazer enxerto, talvez para fazer implante, mas estão conduzindo o tratamento erroneamente. É difícil, por uma questão de ética, nós conseguirmos comunicar com o profissional, porque ele enviou o paciente para a gente, falou, olha, gostaria que você repensasse no seu planejamento que alguma coisa não está legal, não está direito. E daí, o que acontece? A gente vai pensar em conversar sem ofender e muito menos o profissional que foi indicado. E muitas vezes eu ligo para o colega e falo, colega, olha, eu vi que você está fazendo isso. Será que não seria melhor? Então eu peço o telefone do colega para que eu entre em contato. Eu não sou o rei da verdade, mas muitas vezes eu vejo coisas que a gente pode melhorar. Então, eu quero deixar bem claro aos pacientes, quando eu peço às vezes o telefone do dentista, não é que eu de jeito nenhum, eu tenho uma ética acima de tudo. É para entrar em contato com ele, para que a gente consiga conduzir juntos um tratamento. Porque se ele teve e quis indicar para mim o tratamento, foi muito bom, foi ótimo. Então, para isso, merece o meu respeito. Não é isso, Carlos? Certo, doutor. Doutor Geraldo, agora, buscar um correto alinhamento dos dentes não deve ser uma questão estética só, né? Não. Já falei para você que dentes mal posicionados ou que não se encaixam direito são difíceis de conservar limpos e, consequentemente, estão mais suscetíveis a ocorrências de cáries, doenças gengivais e perda dentária. Eles também causam uma sobrecarga na musculatura da face. Muita gente fala, olha, eu tenho dor de cabeça, dor na região do ombro, no começo das costas, no pescoço, dor de ouvido, e às vezes não é um otorrino que vai resolver isso. É justamente um dentista que tem essa visão. Por quê? Existe algum comprometimento da articulação temporomandibular devido a uma maloclusão. Aí é o efeito dominó. Essa articulação vai ter uma disfunção de articulação temporomandibular, vai causar um processo inflamatório. Aí nós temos ali, próximo um nervo chamado nervo aurículo temporal, próximo da orelha, na região temporal, vai causar ali um processo inflamatório na musculatura dos escalenos, na musculatura do início das costas, na nuca, no occipital, que pode também, na região frontal, levar a cefaleias, dor de cabeça. Então, gente, é muito envolvimento. É muito envolvimento. E se o profissional tiver uma mínima condição de enxergar isto,
ele vai com certeza evitar ou mesmo diminuir ou acabar com esses sintomas deste paciente, viu, Carlos? Certo, então, doutor. O tratamento ortodôntico beneficia o sucesso social, profissional e melhora a atitude geral de uma pessoa em relação à sua própria vida. Certo. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que um ouvinte mandou pela internet no nosso site. Aliás, é até bom lembrar, né, doutor Geraldo? Nosso website já está no ar. Você, ouvinte, que queira mandar uma mensagem para o doutor Geraldo, se tem alguma dúvida, pode mandar no e-mail contato@clinicapaglia.com.br. contato@clinicapaglia.com.br. Que o Carlos restabeleceu, mas não me passou até agora os contatos. Então eu tenho que realmente, pode mandar, nós estamos com problemas, mas vamos realmente ativar isso, por favor. Contato@Clínica Paglia. Ou então no 94745-2492, 94745-2492, é o telefone do Zap. Manda por um Zap, olha, meu telefone é tal, meu nome é tal, sou de tal lugar. Fala para o doutor Geraldo que gostaria de falar sobre articulação, sobre ortodontia, sobre ortopedia, entendeu? E eu vou colocar na sequência dos nossos programas e vou citar o nome da pessoa. Olha, pessoa tal, José da Silva, São José dos Campos, me pediu e eu vou honrar porque a pessoa realmente mereceu. Então, é muito importante que vocês passem para mim. contato@clinicapaglia.com.br. E o site da clínica, né? No www.clinicapaglia.com.br. Ô, Carlos, nós temos agora também, não sei se você sabe, no YouTube, o Falando com o Doutor. E nós estamos colocando no YouTube todos os nossos programas, também no podcast da rádio, quem quiser ouvir. Foi muito engraçado hoje, uma paciente chegou para mim ontem à tarde, e falou assim, nossa, o senhor não é o doutor Geraldo. Eu falei, como não sou o doutor Geraldo? Quer que eu te mostre a identidade? Não, eu vi um doutor Geraldo gordinho, bem gordinho, e o senhor não é gordinho. Eu falei, obrigado pelo que você me chamando de magro, mas eu realmente, um ano atrás, eu estava com 26 quilos a mais. Ah, bom, porque eu vi um dentista gordinho. Então, gente, esses meus programas têm há muitos anos. Então, vocês vão ver todas as fases da minha vida e dos meus programas, tá bom? Mas é muito bacana. Eu adoro esse relacionamento que eu tenho com os meus pacientes, tá bom? Não esqueçam, ligam e falam, sou ouvinte da Rádio Mundial. Eu quero ser atendido pelo Dr. Paglia, sou ouvinte da Mundial, porque você tem alguns direitos, tá bom? É bom ligar e comprovar que esses direitos, não é verdade, Carlos? Verdade, doutor. Como é que nós estamos de tempo aí, Carlos? Falta ainda mais uns 7 minutos, doutor Geraldo. Então vamos lá. Dá para terminar o programa. Doutor, o senhor comentou agora sobre por que buscar, né, um correto alinhamento dos dentes. E o que acontece, doutor Geraldo, se problemas ortodônticos não forem tratados? Dá para ficar 2 dias aqui falando para você. Dentes mal posicionados facilitam o aparecimento de cáries, dificultam a higienização, em consequência aumenta as doenças periodontais, em consequência aumenta a perda de osso em volta dos dentes. Como você não consegue higienizar, quando eles não estão bem alinhados, existe um dente montado em cima do outro, como é que você consegue? Se normalmente com os dentes alinhados já tem dificuldade, imagine com os dentes apinhados. Então, os dentes protruídos, apinhados, para frente e para trás, são mais suscetíveis a traumas e fraturas. Dentes desalinhados, Carlos, prejudicam ou podem prejudicar a autoestima do indivíduo. Já falei nisso. Dores musculares, acordar com dor na face. Outros problemas funcionais podem ocorrer devido à falta de um tratamento ortodôntico, inclusive até a parte respiratória. Porque as pessoas que têm por costume respirar pela boca, às vezes por uma rinite alérgica ou por uma dificuldade respiratória,
vão sofrer uma pressão negativa e vão aumentar o quê? Ficar com o palato em ogivo, o palato alto, e os dentes vão se desalinhar, os dentes vão intruir. Então, com isso, você vai perder dimensão vertical, vai ficar com faces de polichinelo. Olha, gente, realmente é muito difícil. Vem desde a criança, mas o adulto hoje também está sendo muito beneficiado com o tratamento ortodôntico. É isso aí, Carlos. Certo. Cuidar do seu sorriso é zelar por você mesmo. Por isso, prevenir doenças bucais é o melhor caminho para manter uma boca saudável e com um sorriso perfeito. E se você ouvinte quer ter esse sorriso perfeito, ligue na Clínica Paglia e marque uma avaliação. Há 32 anos, a Clínica Paglia é referência na Zona Norte e fica na rua Pedro Doll, número 95, e o telefone é 2950-9592. 2950-9592. Doutor Geraldo, e quais as dicas que o senhor pode dar para o tratamento ortodôntico ter um sucesso? Na verdade, são dicas para a odontologia como um todo. Comparecer sempre às consultas agendadas para a manutenção do seu aparelho. O uso do aparelho ortodôntico exige cuidados com a higiene bucal. Nós lhe acompanharemos durante todo o tratamento e daremos as orientações necessárias para a boa conservação e limpeza do seu aparelho. Seja ele convencional, seja ele um aparelho, um Damon, um autoligável, um aparelho móvel, fixo, enfim. Todos têm uma orientação. Procure sempre cumpri-las para que possamos lhe passar os cuidados, até com a sua alimentação, e para que você não viva quebrando, danificando o seu aparelho ortodôntico. A sua colaboração é muito importante para que o tratamento seja bem sucedido. O tempo de tratamento ortodôntico depende, além do seu organismo, depende muito de você, da sua assiduidade ao profissional. É isso aí, Carlos. Certo. A ortodontia é um ramo muito bonito, assim como todas as especialidades. É um ramo praticado pela doutora Thelma Paglia, doutora Thelma, minha esposa, e nós fazemos juntos. Muitas vezes eu com a cirurgia, ela com a ortodontia, e os outros profissionais, cada um na sua especialidade. Fechamos o quê? Fechamos uma clínica renomada aqui na Zona Norte, graças a Deus, que 32 anos fazemos as pessoas sorrirem e saírem satisfeitas com o seu tratamento. Não é isso, Carlos? Isso mesmo, doutor Geraldo. Inclusive, doutor Geraldo, uma vez eu estava ouvindo a doutora Thelma lá na clínica, eu achei curioso que os adolescentes vão em lojas, não sei, e comprar o aparelhinho, aqueles aparelhos coloridos. Como é? O senhor já viu isso ser falado? Graças a Deus, isso agora foi proibido da cadeia. Eles vendiam em cima das pontes aí, os brackets colavam de qualquer dente de jeito, só para usar borrachinhas coloridas. Isso foi um modismo perigoso, causou muito mal a muitos jovens, viu? E hoje é proibido. O Conselho Federal e o Conselho Regional conseguiu, através da Polícia de Saúde, da Delegacia de Saúde. Hoje, quem tiver fazendo isso é preso porque é uma infração contra a lei. Temos 1 minuto, doutor Geraldo. 1 minuto, maravilha. Então vamos continuar falando da Clínica Paglia nesse 1 minuto. Querido paciente, mais uma vez, volto a lhe falar que vocês têm muitas vantagens aqui com a gente na Clínica Paglia. Ligue, marque, agende a sua consulta e venha conversar conosco. A sua visita primária não tem custo, nós vamos conversar, eu vou olhar, bater um papo, já visualizo nesta hora qual o melhor planejamento para você e vou concretizar um planejamento no seu retorno quando você me trouxer as radiografias necessárias. E mais uma vez falo para vocês que radiografia panorâmica serve para ter uma visão panorâmica. Ela não serve para fazer implantes. Radiografia panorâmica, ela é uma radiografia que não lhe dá um posicionamento tridimensional do osso,
como altura, espessura, e aquele que já tem uma visão muito melhor, consegue ver até uma densidade diferenciada numa tomografia. Então, gente, quem quiser fazer implante, procure um profissional que te dê realmente cobertura para isso. Questione, pegue na internet algumas perguntas, questione, sinta segurança nesse profissional, sinta que realmente ele é uma pessoa que está interagida com o assunto e de pronto ele lhe responde, lhe falando o que é talvez de melhor para você. Tá bom? Isso lhe traz segurança. É isso aí. Passou o nosso minuto? Passou o nosso minuto. Gente, um bom dia, uma boa quarta-feira, fiquem com Deus. Hoje é dia 13, mas não é sexta. Hoje é 13 de quarta-feira, não é verdade? Aqui nós estamos em julho, já estamos na metade do mês de julho já. Eu estava falando para você que o começo de mês já é metade. E as férias estão indo embora. 29509592, 29509592 é o telefone da Clínica Paglia. Boa semana a todos e fiquem com Deus. Carlos, um grande abraço. Um bom dia, doutor. Só lembrando que sábado, às 8h30, programa Falando com o Doutor. É isso aí.